Deus, nosso Pai misericordioso, assim agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este dia, por mais esta data. Que a nossa vontade, o nosso empenho, a nossa perseverança e otimismo esteja sempre presente em nosso pensamento, em nosso caminhar, para que possamos cada vez mais, a partir da nossa inteligência, da nossa vontade, da nossa compreensão, caminhar com passos mais firmes, olhando para frente e agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, da existência e das situações que vêm de encontro a nós ou as quais também nós vamos de encontro a elas, através dos nossos interesses, da nossa vontade, para cada vez mais trabalharmos o nosso conhecimento, desenvolvermos o aspecto moral, tão necessário nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada evolutiva, rumo a um processo cada vez mais transformador, em que a nossa aptidão, as nossas competências, as nossas habilidades, enquanto seres inteligentes da criação, aproveitando esses momentos aos quais aqui agora estamos a aproveitar. Obrigado, Senhor, e aos bons espíritos que sempre nos acompanham, na medida do nosso esforço e dos nossos pensamentos, que possamos caminhar rumo à perfeição, e que assim seja. Vamos, então, dar início à nossa reunião, e lembrando, daqui a 2 dias, na terça-feira, dia 15 de junho, o Centro Espírita Friburguense completará mais um aninho, que será 101 anos de existência. Vamos dar início, então, à palestra, e o tema de hoje, com Rogério Alves, é Espiritismo, inteligência social ou colaborativa? Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Aqui, ó, a gente já vem com a caixa adaptada aqui, meu filho, já. Uma boa noite para todos. É um prazer estar aqui depois de algumas não vindas às palestras aí por alguns problemas. Fomos substituídos aí na última palestra, mas hoje estamos firmes aqui. Esse tema Espiritismo, inteligência social ou colaborativa, ele é um tema inspirado, logicamente, nos nossos estudos de Espiritismo, mas também numa palestra do professor Pedro Calabres. Ele tem um canal muito interessante no YouTube chamado Neurovox. Ele é um cientista muito renomado, uma pessoa muito conhecida, e ele nos conta uma história muito interessante sobre esse tema, sobre a inteligência social ou inteligência colaborativa. Nós vamos achar o tema na internet, inteligência social ou colaborativa. Nós vamos definir, primeiramente, inteligência, porque nós vamos falar especificamente em cima dessa definição. Inteligência é a gestão das funções cognitivas e emocionais que permitem ao indivíduo adaptar-se ao seu meio ambiente, enfrentar situações novas e resolver problemas, aprender a partir da experiência e explorar conhecimentos e raciocinar. Nós vamos falar da inteligência sobre esse, não daquela capacidade de aprendizado, mas exatamente desse dom, dessa capacidade que nós temos, principalmente de aprender a partir de experiências. O tema é esse, Espiritismo, inteligência social ou colaborativa, e o Pedro nos conta uma história que se passa no leste da África há 150 mil anos. Lá, o homem sapiens já estava lá, ou seja, a diferença de 150 mil anos desses nossos avós, meio distantes para nós, é muito pequena. Mas, a partir daí dos 150 mil anos, alguma coisa aconteceu com essa espécie, que vinha muito bem. E nós vamos dar um pulo nessa história de 80 anos. E vamos estar localizados há 70 mil anos atrás, no leste da África, numa savana africana, onde a ciência, onde alguns estudos, onde a arqueologia diz que nós não éramos mais do que 6 mil indivíduos no mundo.
Aconteceu alguma coisa, uma tragédia, um acontecimento natural, alguma coisa aconteceu com essa espécie que ela foi reduzida a 6.000 indivíduos. Isso há 70 mil anos atrás. Vivendo num ambiente extremamente hostil, onde tudo queria nos matar. Tudo. Falando em inteligência, ele brinca, né? O que é inteligência num estado desse, num local desse, onde nós não nadamos bem, não corremos bem, não temos garras, não temos presas, e tudo, como eu disse e volto a reiterar, queria nos matar. E ele faz uma brincadeira, se nós pegássemos aí sim com uma inteligência marcada inconsciente, né? Um Einstein aí com 160 pontos, por exemplo, com qualquer livro que ele quisesse, nós transportássemos Einstein através de uma máquina do tempo para 70 mil anos atrás, nessa planície, nesse ambiente, talvez ele não durasse, mesmo com a sua inteligência, nem um dia. Mas o interessante de pensar é que esses 6.000 indivíduos, há 70 mil anos, também passaram por alguma coisa diferente. Porque, como eu disse, eles são os nossos avós. E nós chegamos à conclusão de que essa inteligência colaborativa, a partir do momento em que essa espécie é reduzida a 6.000 indivíduos, eles começam a se agrupar e a agir em grupo, de uma forma diferenciada de até então. E um deles era presa fácil, mas 10 deles eram imbatíveis. E a inteligência social e a inteligência colaborativa fez com que esses 6.000 indivíduos se transformassem 70 mil anos depois nos mamíferos dominantes do planeta, com mais de 7 bilhões de indivíduos. Nós dominamos o planeta. Mas a partir do momento em que os nossos avós, os nossos parentes localizados na África, há 70 mil anos atrás, passaram a agir de forma coletiva. Porque, como eu disse, quando nós nos juntamos em torno de algum problema, inteligências medianas, nós encontramos solução. Não é assim, Roberto? Às vezes nós chegamos de manhã, cada um mais esbaforido do que o outro, cada um mais aturdido do que o outro, para solucionar uma folha de pagamento, por exemplo, ou um problema administrativo. E quando nós nos sentamos, 4, 5, 6 pessoas, normalmente em 10, 20 minutos alguém se levanta e diz: bom, já que está solucionado, vamos tomar um café? É assim. Quando nós nos juntamos e colocamos a nossa inteligência social colaborativa para funcionar, ninguém segura. Hoje nós dominamos esse planeta. E alguém pode pensar, mas de forma, existem sempre descaminhos, né? Principalmente quando os 6.000 se transformaram em quase 8 bilhões. Isso tem algum custo, mas nós somos os mamíferos dominantes do planeta. A grande maioria dos nossos predadores foram controlados e hoje nós os conhecemos e os dominamos. Construímos cidades, dominamos o planeta, controlamos a natureza nos seus aspectos mais rudimentares e mais dramáticos, conseguimos prever tragédias, ou seja, a inteligência colaborativa e a herança que nós recebemos, nós nos juntamos, nós nos agregamos em torno de alguma ideia e cada um contribui com sua bagagem, com as suas experiências, com o seu potencial. E nós formamos esse grande grupo
de quase 8 bilhões de pessoas. Essa é a história baseada na ciência que o Dr. Pedro Calabres conta no seu canal no YouTube, Neurovox. Tá? Eu aconselho vocês a darem uma olhada, o cara é muito bom. Mas nós espíritas ainda temos mais algumas possibilidades de raciocínio e mais alguns complementos nesse processo, quando nós, espíritas, olhamos para o processo reencarnatório, das encarnações sucessivas. Aqueles nossos avós, aqueles 6.000 indivíduos, progrediram, se multiplicaram, e nós fomos crescendo, e além de herdeiros da espécie, nós somos herdeiros de nós mesmos através do processo da reencarnação. Muitas vezes brincamos, não, eu luto por um mundo melhor, eu luto por coisas melhores para deixar para os meus netos, né, Ângela? Deixar para os meus... Esquecemos muitas vezes que nós estamos deixando e preservando o mundo para nós mesmos. Daqui a pouco nós estamos de volta. Daqui a pouco estaremos de volta. Ah, Rogério, mas eles dizem que mais ou menos, os espíritos superiores dizem que isso pode levar 100 anos, 200 anos, 500 anos. Daqui a pouco, se nós nos lembrarmos, voltando para o Einstein, da relatividade das coisas e principalmente do tempo. Então, tudo aquilo que nós lutamos, construímos, adquirimos, as experiências pelas quais passamos, na realidade, nós mesmos somos herdeiros disso. É impressionante como às vezes nós espíritas nos esquecemos dessa herança pessoal, dessas capacidades que nós mesmos muitas vezes chamamos de dons divinos. A criança na sala se levanta de repente, 3, 4, 5 anos de idade, vai até o piano e sem nenhum cuidado começa a tocar. E nós nos esquecemos da reencarnação. Dizemos, nossa, ele nasceu com um dom. Não. Aquilo ali é fruto de muito trabalho, de muitas encarnações na frente do teclado de piano. Vocês imaginem um maestro, um gênio, reencarnando e tendo oportunidade de conviver com a música? As janelas na infância, as janelas da última encarnação e das experiências ligadas à individualidade ainda estão entreabertas na primeira infância. E ele toca. E surge ali um gênio. E nós confundimos genialidade com facilidade. Não, aquilo é fruto de trabalho, de perseverança, de experiência. Herança dele mesmo. Aquele colega irritante que nos acompanha na escola, nas peraltices, nas faltas às aulas, nas brincadeiras, que nas mesmas provas onde nós não vamos bem, tira notas excelentes. Aquele que diante da primeira explicação compreende. Herança de nós mesmos. Porque nós somos tão diferentes uns dos outros, e mesmo os gêmeos, que ou a encarnação é uma realidade, uma lei natural, ou Deus não sabe fazer gente. Porque ele não consegue fazer dois iguais. Às vezes na aparência são iguais, mas quando abrem a boca, na primeira frase, você percebe que são diferentes. Porque somos resultados de inúmeras, muitas vezes de milhares de experiências reencarnatórias. Reencarnações sucessivas, construindo a nossa individualidade através dessas experiências, das nossas personalidades. Agora é o Rogério, mas já vivi outras vidas. E assim eu entrei no Espiritismo. Há 30 anos, talvez, levo um susto quando uma pessoa, um médium, um espírito, através de um médium, me diz: você é um personagem desse livro.
E eu nunca tinha ouvido falar em reencarnação. E eu me interesso por espiritismo, e 30 anos depois eu compreendo que hoje eu vivo esta personalidade. E esta personalidade, ao ser desligada desse corpo físico, irá compor a minha individualidade, o Rogério, resultante de tantas experiências reencarnatórias. Por isso, ao chegar no plano espiritual, muitas vezes, nossas percepções, nossa inteligência nesse sentido se amplia. E nós conseguimos tomar decisões interessantíssimas de reencarnar, por exemplo, em situações dramáticas e pouco favoráveis. O que alguns anos depois, principalmente na nossa adolescência, nos faz parar e pensar, eu acredito, eu acho que isso não é verdade, porque eu não iria escolher, podendo escolher, essa situação. Mas quando desencarnados e fazendo uso da nossa individualidade, nós percebemos, apartados e separados do corpo físico, aquilo que nos é mais necessário, como aprendizado, como experiência, e nós escolhemos. Por isso, quando o adolescente dizer para você, eu não pedi para nascer aqui, você fala, pediu sim. Pediu sim. Vou te dar um livro para você ler, você vai ver que você pediu sim. Eu já contei essa história aqui, vou contar novamente. Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, 15 anos atrás mais ou menos, meu filho e minha filha chegaram no final de uma tarde em casa, de sábado, assim, final do dia, super contentes e animados. Pai, nossos primos estão aprendendo a dirigir aqui na rua. Pode nos ensinar também? Não. Mas eles estão aprendendo, falou. Lembra daquelas aulinhas que vocês iam lá no Bezerra de Menezes, de reencarnação, né, que a gente nasce no lar onde tem que nascer? Vocês, quando escolheram, erraram só o número da casa, porque eles moravam do lado da nossa casa. Aqui em casa vocês vão aprender quando tiverem condições e idade para isso. Vocês só erraram, foi muito pouco, porque eles moravam do lado. Mas aqui vai ser na hora certa, no momento certo e dentro da lei, já que eu tenho que dar o exemplo, já que eu não aprendi na hora certa e no momento oportuno. Porque eu talvez tenha aprendido a dirigir mais cedo do que os primos deles. Mas nem por isso, e principalmente pela experiência, eu não fiz isso com os meus filhos. Então a reencarnação, ela é muito mais ampla e muito mais facilitadora para nós do que aquilo que nos parece no primeiro momento de simples oportunidade de começar de novo. Mas eu não me lembro do passado. Quem disse? Como é que a criança levanta e toca piano? Como é que você percebe algumas aptidões que você tem? E algumas dificuldades que a gente até percebe mais facilmente em alguns assuntos e em alguns meios. São heranças das últimas experiências encarnatórias. Eu disse, ou a reencarnação é uma verdade, uma lei natural, ou Deus não sabe fazer gente. Porque nós somos diferentes, porque nós somos o resultado, a resultante das experiências e da nossa vontade e do nosso esforço. Por isso somos diferentes. Porque irritantemente tem alguns que andam mais rápidos do que nós. Eles são fogo. Eles nos provocam, eles nos causam inveja, vontade de quero ser igual. E a doutrina espírita, ela é tão sutil, ela é tão cuidadosa com a gente, porque os espíritos que trazem esses ensinamentos são espíritos muito mais experientes do que nós, espíritos medianos encarnados na Terra nesse momento, ou desencarnados na Terra nesse momento. Eles passaram pelos mesmos percalços, pelas mesmas dificuldades. E quando você passa por um problema, se você racionaliza na hora de julgar, você se lembra de como foi com você. E você se compadece. Você compreende, você aceita e entende o outro.
E a doutrina também nos chama a atenção para que façamos mais isso, para que julguemos menos, para que nos coloquemos no lugar do outro mais vezes. Ela é tão sutil, ela é tão cuidadosa, ela é tão melindrosa com nós, que ela vai nos mostrando através da experiência e vai nos propiciando as experiências necessárias. Nós vamos ganhando, como as crianças, a possibilidade da escolha, de testar os nossos conhecimentos, de escolher os nossos caminhos. Vamos crescendo. Não ano após ano, mas reencarnação ou encarnação após encarnação. Vamos ficando mais livres, menos dependentes, mais aventureiros. Ué, mas não é para ficar mais como... Não, a vida é uma grande aventura. A rotina é totalmente destruidora e resultante daqueles momentos em que nós vivíamos 6.000 na planície da África, onde tudo queria nos matar. Isso ainda está dentro de nós. Esse sentimento de buscar a segurança, de acordar todos os dias no mesmo horário, de comer as mesmas coisas, nos mesmos horários, de assistir sempre os mesmos canais, os mesmos programas. E quando o nosso cantor preferido lança um disco novo e você vai no show, você se irrita e diz: ah, essas eu não conheço. Eu quero aquelas que eu já conheço. Essa aventura de coisas novas, essa vontade, essa disposição, ela tem que ser trabalhada por nós. O Espiritismo diz isso. Conheça novas coisas, aventure-se. Meio-dia eu almoço. Eu tenho uma conhecida querida do coração que ela diz assim, me ensinou a cozinhar a vida inteira. E ela diz assim: quer almoçar lá em casa? Qualquer hora que você chegar. Quer almoçar comigo? Meio-dia. Ou seja, mesmo se você for convidado e não chegar a meio-dia, ela vai almoçar e vai te servir o seu almoço quando você chegar. Não tem papo, ela tem muitos anos, não tem conversa. Quer almoçar lá em casa? Pode chegar a qualquer hora que vai ter comida. Agora, comigo, meio-dia. Ou seja, nós perdemos muitas coisas por essa rotina e por esse medo de aventurar-se. Só caminho naquela rua, aquele mesmo trajeto. Nós somos assim, essa segurança vem lá de 70.000 anos atrás. Nosso cérebro foi construindo camadas, mas lá no fundo, os instintos estão lá. E às vezes eles vazam. Eu sofri um acidente de carro há 30 anos, talvez. Um acidente grave, 30 anos atrás. Os que têm idade aqui sabem que se você colocasse um cinto de segurança, até o guarda te chamava de maluco. Então nós estávamos os 3 sem cinto de segurança. Aliás, nós comprávamos o carro e tirávamos o cinto de segurança, para não ficar aquele negócio batendo dentro do carro. E quando eu olhei para o lado da pessoa que estava no carona, ele tinha batido com o rosto no para-brisa. E a situação era dramática. E eu dei a volta no carro, abri a minha porta, dei a volta, e quando eu forcei, a porta não abriu. E eu botei o pé na lateral do carro e puxei, e a maçaneta, lata, veio tudo. Verdade isso, Rogério? O que faz o homem na hora do desespero? Pessoas carregam outras pessoas por quilômetros, a força dobra, a adrenalina entra na corrente sanguínea de uma vez e nós voltamos a ser aqueles seres de 70.000 anos atrás, de 150.000 anos atrás. Só que hoje, 5 minutos depois, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, se não na totalidade das vezes, nos arrependemos das nossas ações instintivas.
porque agimos sob o impulso do reflexo da autopreservação. 70 mil anos depois, nós não temos mais o mesmo vigor físico. Nós não precisamos mais lutar com os nossos inimigos. Nós não precisamos mais fugir dos nossos predadores. Nós não precisamos mais estar em estado de alerta 24 horas por dia. E nós começamos a buscar soluções. Equilíbrio e um dos grandes gigantes da alma nesse momento em que nós vivemos, a medicamentalização. Na casa espírita eu já tive a possibilidade de receber crianças de 6 anos de idade tomando remédios que eu não tomaria. Gadernal, por exemplo. Nós começamos a buscar, pela falta de atividade, pela falta de predadores, pela falta da aventura, pela falta da busca pelo novo, pelo diferente, por nos acomodarmos, soluções mais práticas, soluções mais fáceis. E vivemos muitas vezes a síndrome da caixa. Não é aquela que você tem que sair da caixa que as empresas falam toda hora. Não, é da caixa de medicamentos. Passei por uma experiência interessantíssima agora e comecei a tomar alguns medicamentos por estar doente, e por estar doente pela primeira vez na minha vida. Foi uma experiência nova, porque pela primeira vez na minha vida eu fiquei doente, e quando eu comecei a tomar os medicamentos, aí eu fiquei mais grave e mais doente. Porque o estômago, o fígado, os rins, as suprarrenais, o estômago não aguentaram. Porque quando eu chego em casa com dor de cabeça, eu passo no jardim e arranco uma folha de boldo. Soco, coloco água gelada, coloco na geladeira, vou lá em cima, troco de roupa, tomo um banho, desço e tomo bem geladinho e resolvo o problema da dor de cabeça, normalmente, no meu caso. Porque quando a cabeça dói, eu me lembro rapidamente, faço uma retrospectiva rápida e me lembro por que ela está doendo. Porque no dia seguinte eu comi 2 pacotes de Talento, por exemplo. Ou um copão de iogurte de 400 gramas. Mas a medicamentalização hoje é uma coisa interessantíssima, porque ela virou até um status. Se você disser a uma pessoa, estou tomando 3, ela ri. Eu tomo 7. É um campeonato. E a gente não se ouve mais. E você diz, eu estou com dor de cabeça, ele diz, eu tenho um tumor. Meu filho faz aniversário hoje, o meu faz dia 30. Eu só comentei que o meu faz hoje, mas as pessoas não ouvem, elas respondem, nós somos assim. Não são as pessoas, somos nós. Nós não temos paciência. E o grande exercício hoje é nós aprendermos a ouvir. Porque nós precisamos de alguém que nos escute. Em alguns momentos, e na grande maioria das vezes, nós queremos que as pessoas nos ouçam. Mas não pode respirar, porque se você respirar, ele passa a ser o narrador e a pessoa que também quer ser ouvida. São desafios de 70 mil anos depois, que os nossos antepassados não enfrentaram, mas que nós enfrentamos. E estamos enfrentando. E aí, voltamos à inteligência social e colaborativa. Nós temos que encontrar soluções para isso. Algumas pessoas já estão buscando. São esses grandes empreendedores, esses grandes aventureiros. Pessoas que rompem com o normal, com o homem no espelho,
Nós somos o homem no espelho. Na grande maioria das vezes, nós agimos como as outras pessoas agem. Como elas esperam que nós possamos agir. Nós queremos agradar socialmente e nós, às vezes, nos calamos diante de coisas absurdas, né? Espíritas, por exemplo, numa conversa comezinha, numa conversa boba, alguém defende numa segunda-feira, depois de assistir o Fantástico, um outro programa muito bom e animador desses, dizendo, viu, tem que ter pena de morte nesse país. Mas, segunda-feira, 8 horas da manhã, não é no centro espírita, o que nós fazemos? Nos calamos. Diante de uma possibilidade que o Espiritismo nos mostra que não funciona, que a grande maioria dos países no mundo já chegaram à conclusão que não funciona pela nossa ineficiência e incapacidade de julgar. Não tem conserto, é a primeira coisa, a pena de morte. Não tem como reestruturar ou reencaminhar. E o Espiritismo nos diz que é só um adiamento do enfrentamento do problema. De que nós o enfrentaremos daqui a algum tempo, através da reencarnação, ainda mais violento, ainda mais revoltado. Coisas para a gente pensar 70 mil anos depois. E aí nós vamos para a casa espírita, ouvimos sobre espiritismo, sobre tudo que nós somos capazes de fazer, sobre o que alguns médiuns são capazes e foram capazes de fazer. Quando eu digo foram, por quê? Porque os grandes médiuns de efeito físico estão desaparecendo e outros não estão surgindo. E nós ouvimos sobre curar as pessoas. O Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos relata as peripécias de Jesus, curando determinadas, isso é importante, gente, determinadas pessoas em determinados momentos. Ele não curava indiscriminadamente. Mas nós alegamos que Jesus curava. Que Pedro, depois de 40, 50 anos cristão, também curava. Que alguns desses trabalhadores do cristianismo inicial aprenderam com o tempo a curar. Mas nós não. Nós não. Quem disse? E as nossas experiências? Quem nós somos, gente? O Espiritismo nos conclama a pensar nisso. Quem somos nós? Quem somos nós? Vocês lembram lá que eu falei que alguém disse que eu era personagem de um livro? Pois é. E eu fiquei muito animado com a possibilidade, porque o livro se chamava Confidências de um Inconfidente. E eu sou mineiro. Falei, tem tudo a ver. Já fiquei animado. E falei, se eu sou o personagem, no mínimo, Tiradentes. Comecei a estudar o Espiritismo. 6 meses depois eu abandonei o livro. Isso era 1983. 6 meses depois eu abandonei o livro. Porque eu já havia aprendido, 6 meses depois, que o espírito não retrograda, nós não pioramos. E aí eu comecei a eliminar daquele livro alguns personagens. Tiradentes, não dá. Bárbara Heliodora, eu já sabia que podia nascer mulher também, homem ou mulher. Também não dava, era uma poetisa, uma purista da língua portuguesa. Tomás Antônio Gonzaga, coloquei o nome do meu filho que nasceu uns anos depois de Tomás. E só não foi Tomás Antônio porque minha esposa não deixou. Também não dava. E depois de chegar lá no 10º personagem, eu percebi que o resto envolvido naquela trama eram covardes, delatores, fracos, interesseiros.
larguei o livro para lá. Vejam como o Espiritismo é bom. Você começa a se conhecer. Você começa a buscar coisas mais simples, mais interessantes, e começa a ver os desafios e as agruras da vida como experiências relacionadas à sua inteligência, ao seu aprendizado. Quanto mais dura a experiência, melhor. Mais aprendizado. Melhor, Rogério, pelo amor de Deus. Sim, porque nós começamos sabendo que vamos sair vencedores. É só não deixar a preguiça, a acomodação, a rotina tomar conta que nós vamos sair vencedores. Porque lá, na mensagem, Jesus nos diz: só coloca nos ombros de cada um de nós aquilo que nós temos condições de carregar. Não existe desajuste nessa lei de aperfeiçoamento. Eles não dão provas para a gente com uma matéria que nós não aprendemos. Isso seria injusto, e Deus é justo. Todas as experiências às quais somos submetidos pela vida têm algum significado positivo e um sentido de aprimoramento e de crescimento. Todas elas, todas as experiências. Nós estamos aqui para aprender a ser felizes. E nós vamos ser felizes construindo a nossa felicidade e aprendendo que essas oportunidades são experiências para que nós nos ajustemos com Deus? Não, de jeito nenhum. Com os nossos... Não, com ninguém. Com nós mesmos. O tribunal é consciencial, o tribunal somos nós. Como eu gostaria de saber que depois de desencarnado ou morto, ou passando dessa para uma melhor, eu chegaria num lugar e seria julgado por alguém ou por um grupo de pessoas, porque eu teria rapidamente a possibilidade de dizer: quando eu entrei eu senti que os jurados não foram com a minha cara. E transferiria a responsabilidade e me diria inocente. Mas as possibilidades que a vida se nos apresenta é de apaziguar a nossa própria consciência maltratada há muito tempo atrás, às vezes, em outras experiências. Mas os Espíritos vêm nos dizer uma coisa que me traumatizou. Na grande maioria das vezes, desta mesma encarnação. Na grande maioria das vezes, dessa própria encarnação. Nós estamos nos construindo, nós estamos nos fazendo. O autoconhecimento é um desafio que não é cristão. É um desafio que já estava escrito no pórtico de Delfos. Essa frase antecede a filosofia grega. Conhece-te a ti mesmo. Como se fosse possível conhecer outra pessoa, né? Mas é só conhece-te. A experiência para se conhecer. Se eu não me lembro, eu tenho que confiar. E aí nós vamos falar de vontade e de fé. Se eu não me lembro, pague a si mesmo, restaure a si mesmo, restitua a si mesmo, porque esse tipo de cobrança não chega errado. Esse cartão de crédito não erra na fatura. A dívida é sua, o problema é seu, e não é cobrança, é possibilidade e oportunidade de aprender. E Kardec nos diz: o livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. O Espiritismo é isso, é uma possibilidade de você discordar, de você buscar novas respostas. Kardec codifica a doutrina espírita, constrói a doutrina espírita no processo de perguntas e respostas para nos estimular, para nos instigar, para nos provocar a buscar as respostas e nos dar, para nós espíritas, e no nosso caso específico, o manancial, a base, os paradigmas necessários para nós contestarmos as nossas e buscar solução para as nossas dúvidas.
Quantas vezes eu leio Kardec e discordo? E volto e releio. Fico mais bravo ainda. Volto no outro dia e releio novamente. Busco o contexto, leio as perguntas anteriores, leio as posteriores, falo, é disso que ele está falando. Mais uma vez ele tem razão. Mais uma vez ele ganha. Eu tenho mais ou menos uns 30 anos de espiritismo, e espiritismo mais sério, uns 25 talvez, falando em termos de estudo, em termos de palestra, em termos de seminários. E eu ainda não consegui retificar, consertar, mudar alguma coisa nas obras fundamentais da doutrina espírita. Eu não consegui, Herculano Pires não conseguiu, Hermínio Corrêa de Miranda não conseguiu, e vários e muitos estudiosos da doutrina espírita não conseguiram, não que eu estou me colocando como Herculano ou Hermínio, mas também dizendo que qualquer um de vocês busque, tente descobrir, pesquise, estude essa doutrina da forma que ela foi concebida. O que é o Espiritismo? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese, e não deixe de buscar a Revista Espírita. São só 12 fascículos de mais ou menos 300 páginas cada uma. Coisa rápida de ler, construído em 12 anos de trabalho pelo senhor Allan Kardec, paralelamente à construção das obras fundamentais. Eu não tenho tempo para estudar. E ele trabalhava. Dava aula, fazia contabilidade de algumas empresas. Acho que ele não dormia. Mas eu também estou com muito problema para dormir. Já tem umas 4, 5 noites, então, que eu venho batendo ali, brigando com um livro chamado O que é o Espiritismo. E a Magui, agora há pouco na porta aqui, me disse assim, ele é bem o beabá do Espiritismo, né? Se o beabá está me matando, vocês imaginem quando eu chegar nas obras pesadas, como a gente diz. A Gênese eu larguei porque eu não entendi nada. Pode perguntar para a pessoa. Pode perguntar seguramente. Você leu as outras 4 que antecedem e constrói base para a Gênese? Mais ou menos. Não vai entender. É se matricular 3, 4 períodos na frente, não tem base. E depois de 150 mil anos, 70 mil anos, nós estamos em 2021. 2020, 2021. Os 2 anos dos 15 dias. Porque quando tudo isso começou, em março de 2020, me ligaram e me disseram assim, nós vamos fechar a empresa por 15 dias até isso passar. E nós estamos em junho de 2021 e isso não passou. Mais uma vez, nós vemos a inteligência social e colaborativa buscar e encontrar solução. Mais uma vez, a gente vê a nossa capacidade de espíritos humanos encarnados de descobrir, testar, construir e aplicar uma vacina em menos de um ano. Talvez o que esteja faltando na nossa vida sejam desafios, provocações. Mas, Rogério, esse custou caro. Nós vamos inteirar essa semana ou semana que vem 500 mil de mortos. Não se preocupem. Eles não morreram. Dizem-nos, o senhor Allan Kardec e os espíritos superiores, que eles só desencarnaram. E talvez o custo para essa evolução, para esse aprendizado, nem tenha sido tão caro. Porque chegou um momento
há 70 mil anos atrás, que para nós virarmos o jogo, mudarmos a nossa forma de agir, nós fomos reduzidos a 6 mil indivíduos. Minha cabeça é um caldeirão fervendo, sabe? Porque eu saio daqui e vou para casa e essas coisas não param. E eu começo a pensar, e eu busco, e eu fico pensando, por que nós, sem sofrermos a pressão, nós não agimos com tanta eficiência? Nós não nos sentamos de forma colaborativa e encontramos soluções para alguns problemas. É só aguardar. Porque esses problemas vão chegar tão fortemente no nosso quintal, que aí nós vamos sentar e resolver. Nos anos 90, nos anos 2000, começaram a colocar aquelas rodilhas de arame em cima dos muros, que se usa nos presídios. E foi a era dos alarmes. E todo mundo queria botar alarme para ficar seguro, para manter a violência lá fora. E nós seguros dentro de casa. O problema é que a gente não fica dentro de casa. O problema é que a gente sai às 6, 7, 8 da manhã e volta às 6, 7, 8 da noite. A nossa esposa sai, o nosso marido sai, os nossos filhos estudam fora. E a nossa casa está segura. Mas isso é coisas que vão passar. Estão passando. Já não se colocam mais aqueles arames ostensivos em cima dos muros. Porque até eu me lembro antes delas, que as pessoas quebravam as garrafas e colocavam os cacos de vidro voltados para cima. Isso é espiritismo, gente. É a gente analisar a vida de uma forma mais profunda do que simplesmente estudar o Evangelho, de estudar alguns textos. Isso é muito importante. Mas é muito importante que nós olhemos para nós mesmos, que nós busquemos o eu. Conheça-te. Construa-se. Acredite realmente, de forma lógica e através do bom senso, que você é resultado dos seus esforços, de que não existe uma conspiração negativa contra você, muito pelo contrário, existe uma conspiração favorável a você. E que nós muitas vezes nos negamos a levantar no horário que devíamos, de fazer o que devíamos. Eu sou assim. Talvez não, senhores, mas eu sou assim. Protelamos, transferimos, mas tem dia que a gente acorda e começa animadamente a buscar soluções, a resolver problemas, e você chega a acreditar durante algum tempo que você é bom nisso, na solução de problemas, em ajudar pessoas. Mas por enquanto isso passa. E só de vez em quando. Lá perto da minha casa tem uma igreja bastante vistosa, bonita. E outro dia eu estava indo na casa da minha mãe tomar um café num sábado de manhã. Cheguei lá na casa da minha mãe muito animado. Falei, eu vi uma coisa muito legal ali agora. Olha o que foi. Eles colocam todo sábado e domingo uma tenda na porta da igreja. Colocam cones para ninguém estacionar. Colocam uma tenda na porta da igreja. E colocaram uma placa lá assim. Quem tem, coloca. Quem não tem, pega alimentos. É muito legal. Porque a gente assiste televisão e fala que tem milhares, milhões de pessoas passando fome por causa da pandemia. E aí você vai lá, abre o portão, abre a garagem, olha e não vê ninguém passando fome. Mas todo sábado de manhã, quando eu chego lá, tem uma fila. Ontem, eu fui lá, fiz uma comprinha, umas compras,
como tem feito desde que eles montaram a barraca. Só que fui na casa da minha mãe, voltei em casa, senti frio, fui trocar de roupa. Quando eu cheguei lá já eram 10 horas da manhã. A fila estava lá, daqueles que vieram buscar. E eu abri a mala do carro e comecei a retirar. Ela falou, que beleza. Aquelas pessoas estavam indo embora. Eu falei, não, espera que talvez apareça mais alguma coisa. E antes que eu terminasse de descarregar, gente, vocês não acreditam, parou outro carro. E a mocinha desceu da mesa, ela estava sentada na mesa onde nós deveríamos botar o alimento, ela desceu e falou assim, ô Jesus, obrigado, sabia que o senhor ia mandar. Coisas, sabe, isso não pode passar, gente, despercebido. E aí ela disse, o senhor veio trazer? Eu falei, hoje. Sábado que vem eu não sei se o que eu venho fazer aqui. Porque a vida é assim, ela é danada. Ela nos ensina aquilo que nós precisamos entender e aprender. Eu falei, hoje eu vim trazer, mas não sei, né? Sábado que vem, mês que vem, eu não sei. Quem sabe? Ela é uma professora daquelas antigas. Dentro da norma, dentro das leis universais, dentro das leis divinas, todos nós submetidos. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Nós terminamos sempre pontualmente. Mas eu queria contar uma historinha para vocês que não vai durar mais do que 2 minutos. E nós vamos ficar com crédito ainda de uns 3, né, Washington? Para o Washington fazer a prece e o encerramento e nós tomarmos o passo. A vida é tão interessante que ela, ao começar, por mais criativo que você seja, por mais assertivo que você seja, você não sabe como vai terminar. Você não sabe sequer que horas vai terminar. E ela é tão boa, tão maravilhosa, que ninguém, nem o mais profundo, convicto reencarnacionista, quer que ela termine. Mesmo sabendo que existirão outras maravilhosas, nós queremos ficar aqui. Com as pessoas que convivem conosco agora. Porque nós escolhemos estar aqui com estas pessoas e planejamos a grande maioria das aventuras às quais somos submetidos pela vida. Não é determinismo, é planejamento. Mas ao mesmo tempo que passamos, podemos declinar do convite e nos furtar desses compromissos que nós estabelecemos com nós mesmos. Eu venho passando por uma profunda mudança. E estou aprendendo coisas maravilhosas, como respirar. Vocês sabem respirar? Eu não sei. Tenho aprendido, tenho me esforçado para aprender a respirar. E desse esforço, o fruto é que eu percebo que, quando eu respiro, eu fico melhor. Eu tenho estado melhor. O outro plano eu já contei para vocês, mas vou repetir. É que a grande maioria das vezes eu trabalho numa profissão muito desafiadora, muito provocadora. E eu chego em casa, paro o carro na garagem, ou eu não desço do carro e me dou 5 minutos,
Ou eu desço do carro e entro no estúdio que eu tenho, um escritóriozinho, onde eu gravo alguns estudos, algumas palestras e alguns vídeos, e me dou mais 5 minutos. Antes de qualquer coisa. E as pessoas lá em casa já aprenderam. Eu faço isso para não correr o risco de maltratar as pessoas que eu amo. Porque eu venho da rua, desarvorado. O outro, e finalmente, é que eu tenho feito quase todos os dias, e agora eu fui bem honesto com vocês, quase todos os dias, 15 minutos de meditação. E nessa meditação é que eu estou aprendendo a respirar. É só sentir o ar frio e gostoso entrando pelas narinas e o ar quente de forma natural saindo pelas narinas. Só isso. Não é virar um monge. Mas nesses minutos eu tenho aprendido muito. Porque nesses minutos eu tenho conseguido conciliar finalmente a minha vida com os ensinamentos do Espiritismo. Uma boa noite para vocês.